em Atos capítulo 18, versículo 9. E disse o Senhor em visão: não temas, mas fala, e não te cales. E versículo 10: porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. É uma palavra que ela serve até mesmo para nós, né? Porque quando Jesus escolhe uma criança, antes de ser gerado no ventre da mãe, ele já conhecia. E antes de sair da madre e da mãe, Jesus já tinha dado como profeta, profetiza as nações. Porque Paulo foi escolhido por Jesus. Era um homem rebelde, mas chegou uma hora que Jesus brandou a voz e falou: Saulo, 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 por que tu me persegues? Ele teve que passar uns 3 dias dentro do quarto. Não sabia que era jejum. Ele teve que entender que Jesus tinha escolhido ele para fazer o certo, não para fazer o errado. Foi por isso que Jesus botou ele. Jesus lapidou ele para ficar uma pedra preciosa. Mas já no ministério, teve vez de Paulo ter medo. Mas essa palavra Jesus falou para ele em visão: Paulo, não temas, mas fale e não te cales. Tinha que continuar pregando, falando de Jesus, como ele quer que fale na face da terra, para todo ser humano até dia de hoje. Se eu fosse dar ouvido, irmão, a palavra negativa, eu não pregava mais, eu não cantava mais. Pode ver que quando a pessoa, para a glória de Deus, é um servo de Deus, que aceitou Jesus como o único salvador da vida dele e da vida dela, que se entregou de espírito, de alma e de corpo, até os ossos, as veias, o sangue, a carne, a pele, os cabelos, a medula dos ossos, ele não se domina mais. Até a mãe vai estranhar, até a esposa vai estranhar, até a maioria do povo vai estranhar. Mas eu acredito, aquele que tiver, como fala em Gálatas capítulo 5, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, a pessoa vai entender realmente o que aquele está fazendo, o que aquela está fazendo na terra, para o nome de Jesus ser glorificado. Porque muita gente ainda não entendeu, né? Não entende. Aí é tanta levante, tanta coisa, mas a levanta para cair. Porque o único que a gente tem que ser temente é a Jesus. E acreditar com Jesus a gente é mais do que vencedor, e as mulheres é mais do que vencedor. Não pode parar, irmão. Às vezes a pessoa vê uma congregação dessa e diz: está tão assim. Mas se você é templo do Espírito Santo, você adora Jesus em espírito e verdade, porque Jesus pregou só para uma mulher, a samaritana, né? Jesus pregou para multidões também. E às vezes muitas pessoas querem se alegrar se tiver multidões de gente. Mas se a pessoa é templo do Espírito Santo, ele adora Jesus, continua adorando Jesus, nem que esteja sozinho dentro de uma congregação, mas adora Jesus, né? Porque ele sabe, ela sabe que não está perdendo nada a adorar Jesus. Eu sempre digo, eu nunca perdi nada a me esforçar na obra de Deus. Eu posso ter, alguém quer me chamar de louco, de doido,
Né? Que nem hoje, para a glória de Deus. Era para mim estar em casa ali, quando eu fui em Tenoné, voltar e descansar, mas não. A carne querendo descansar, mas o Espírito chamando para adorar Jesus. Continua. Eu sei que tu vai estar lá daqui a pouco naquele propósito, mas vai procurar uma congregação onde está aberta para adorar Jesus em espírito e em verdade. E eu andei no Tenoné, as congregações tudo fechado, né? E me bateu uma tristeza, né? Os bares tudo abertos no mundo inteiro e raro ver uma congregação aberta. Porque estamos no final dos tempos. Isso entristece o Espírito Santo, o nosso Espírito Santo, o nosso Jesus, o nosso Deus, os anjos, arcanjos. Fica triste quando as congregações param, fica com as portas fechadas. Ah, irmão José, tem um dia marcado de culto. Eu sei que tem. Mas o inimigo está ganhando território. É muitos bares na face da terra aberta. Muitas coisas abertas. Mas a obra de Deus, a casa do templo do Senhor, a casa de oração, o povo não está mais fazendo. Culto, de sábado, errado. Tem que continuar. Porque nesse momento, nessa hora, 8h19, tem gente por aí trabalhando na bruxaria, fazendo despacho. A pessoa não para, não descansa. E os servos de Deus, o servo de Deus também não pode parar. Tem que continuar. É por isso que da minha caminhada no ministério, eu mantenho de pé. Porque, como fala em Apocalipse, capítulo 13, versículo 6, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O pior erro, irmão, é a pessoa baixar a espada. É parar de manejar a espada. Porque muita gente quer pregar se tiver muita gente. Quando está só um pouquinho não quer. Bate aquela tristeza, fica desanimado. Esquecendo que Jesus é que é o grandão. A pessoa tem que entender que Jesus está capacitando. Quando for na hora certa, ele sim pode colocar onde está até 5.000 pessoas. Mas você já vem de lá sendo capacitado por Jesus. E às vezes as pessoas não entendem o mistério de Deus, né? Pode ver que Davi, estou terminando, Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Mas Jesus já tinha... E matando o urso, matando o leão. Jesus já tinha preparando ele para uma grande missão. Que nem os que sabiam manejar a espada lá, que nem Saul e os demais, não enfrentaram o gigante Golias. Mas Davi, o mais menor, chega à presença de Deus, do poder de Deus, já estava o gigante Golias na mão de Jesus, em primeiro lugar, e depois de Davi. Às vezes as pessoas não entendem como Jesus está capacitando, né? É porque Jesus está preparando uma grande missão. Como é que uma pessoa vai querer pregar, querer pregar lá num templo grande, se nem os pequenos não vêm pregando, não vêm se esforçando, nas pequenas congregações, pregar no meio da rua, pregar dentro do ônibus, pregar numa esquina, numa caverna, no banco, no shopping, na feira. E às vezes a pessoa já quer estar lá na frente. Não, Jesus ele vem capacitando, a pessoa tem que entender. Quantas vezes eu preguei em congregação que só estava o pastor e a pastora, e eu e a Carol. Mas eu me senti tão bem quando eu começo a falar de Jesus. É porque eu sei que o Espírito Santo está aqui. Eu sei que estão os anjos do Senhor, os arcanjos, está Jesus, está Deus, né? Parece que está vazia essa cadeira. Mas você que anda sendo o templo do Espírito Santo, pode estar 1, 2 ou 3. Pode estar multidão. Mas você continua adorando Jesus, pregando a palavra. Porque a palavra